Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Lázaro Medina e hoje nós vamos iniciar um mini curso da neurociência. Eu criei um PDF com mais de 40 mapinhas mentais, então nós vamos maratonar sobre esses mapinhas mentais. Então, aqui você vai aprender de uma forma simples, rápida e prática, e você vai poder memorizar com as figuras que nós vamos apresentar aqui, ok? Então vamos lá, que eu vou fazer uma breve introdução do assunto que nós vamos tratar aqui, ok? Então, o conhecimento que transforma mentes e corpos, ok? Então, mapas mentais da neurociência. Então, aqui nós vamos falar sobre o corpo, sobre a mente, emoções, hormônios. Então, aqui, quando você entende a neurociência, você aplica, você transforma. Então, a ciência que explica conexões que geram resultado. Então, aqui, basicamente, é só uma introdução muito rápida, né, sobre o que nós vamos falar. Vou pegar um outro mapinha mentais ali para nós aprofundar um pouquinho na introdução. Então, aqui, aprenda mais rápido, tome decisões melhores, tenha mais energia, fortaleça a sua saúde mental e física, alcance sua melhor versão todos os dias. Meu Instagram, @JCLázaro Medina. Ok? Me segue aqui também no YouTube, porque nós vamos ter mais de 40 aulinhas sobre esse curso. Então, acompanhe, nós vamos falar de várias coisas, entendeu? Então, aqui eu vou pegar uma outra, um outro mapinha mental, só para a gente fazer uma breve introdução, só que um pouquinho mais avançado, só para a gente entender o que nós vamos falar, ok? Só abaixar aqui o. Para ficar certinho lá. Vamos lá. Neurociência. Entenda como seu cérebro controla a sua vida. Você vê como que vai ser importante. Eu vou colocar essa câmera aqui só para não atrapalhar. Então, Lázaro, o que é, né, esse estudo da neurociência? O que a neurociência fala para mim? Então, a neurociência é um estudo do cérebro e do sistema nervoso. Então, ela busca entender compor- como pensamos, como como sentimos, como agimos, como aprendemos e lembramos. Então, a neurociência vai trazer essas informações de suma importância, como nós pensamos, como funciona, né, a liberação dos nossos neurônios, né? Ali vai falar, nós vamos falar sobre a fenda sináptica, nós vamos falar sobre essa liberação, essa comunicação que é chamada de sinapse. Então, ou seja, nós vamos discorrer nesses assuntos todos, ok? Então, por que é importante nós entendermos sobre o funcionamento do cérebro, estudar sobre sobre a neurociência? Porque tudo que você faz começa no seu cérebro, é óbvio, ok? Então, quando você começa a estudar, você começa a entender o cérebro e você começa a entender o cérebro e entender suas escolhas, porque quando você começa a ser o gestor, né, quando você começa a entender como o seu cérebro funciona, você vai agora também ressignificar algumas coisas. Então, é entender suas reações e emoções quando você estuda neurociência, é você entender suas reações, é entender suas emoções, ok? É entender como mudar padrões e transformar a sua vida, ok? Quando você começa a entender isso, você vai começar a entender como nós podemos mudar padrões, como nós podemos ressignificar algumas coisas quando você começa a entender o funcionamento do cérebro. Então, seu cérebro trabalha 24 horas por você. Então, o que a neurociência explica? Então, ela explica comportamentos, por que você age de determinadas formas. Então, nós vamos ver isso. Então, ela explica emoções, como surgem e como podem ser reguladas. Então, por exemplo, ansiedade. Ansiedade, não é que a ansiedade ela é ruim. Vou colocar aqui mais para cá. Vou colocar aqui, né, que nós já lemos. Não é que a ansiedade é ruim, mas o transtorno, né, a ansiedade em excesso
nos atrapalha, entendeu? Então, tudo isso nós vamos entender para que nós temos ansiedade, qual é o lado positivo da ansiedade. Agora, a ansiedade com excesso, o que acontece com nós, entende? Então vamos lá. Eh, então aqui você vai, eh, na neurociência você vai aprender que o aprendizado, como você aprende, memoriza e evolui. Então, você vai aprender como que você consegue aprender, porque as pessoas acham que é só estudar. Não, mas não é só estudar, nós precisamos de um tempo para poder, armazenar. Por exemplo, se você não dormir bem, você não consegue armazenar também essas informações. Então, existe várias outras coisas que nós precisamos fazer, ok? Hábitos. Como o cérebro cria e mantém hábitos automaticamente. Nós vamos aprender isso. Então, saúde mental é como o cérebro influencia a ansiedade, estresse, depressão e bem-estar. Então, e mudando essa câmerazinha aqui, ó, vou colocar aqui em cima aqui que nós já lemos, ok? Então vamos lá. Quem entende o cérebro assume o controle da própria vida. Então, a importância de você entender o funcionamento do seu cérebro é isso: é você assumir o controle da sua própria vida, é você, em meio a uma crise, você saber agir. É óbvio que muitas das vezes nós vamos precisar também de um profissional, né? E também nós vamos falar disso. Então, a neurociência mostra que o cérebro não define seu destino, ele pode ser treinado, fortalecido e transformado, ok? Então, aqui só uma breve introdução daquilo que nós vamos falar. Na próxima aula nós vamos falar sobre a vou colocar aqui, sobre a divisão do cérebro. Aí nós vamos falar sobre esses aspectos aqui, ok? Então, te espero na próxima aula.